Olá, eu sou Matheus Fonseca, cofundador da Lip. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um fenômeno que está redesenhando o futuro do trabalho bem diante dos nossos olhos, mas que tem passado quase despercebido nas discussões mais superficiais, que é o impacto da inteligência artificial na formação dos nossos futuros talentos. Mais especificamente, algo que eu tenho chamado de o colapso silencioso. Quando pensamos no impacto da inteligência artificial, geralmente imaginamos robôs substituindo pessoas de nível sênior ou demissões em massa, virando manchete de jornal, mas a realidade que os dados nos mostram, ela é um pouco mais sutil. A IA não está apenas automatizando tarefas pontuais, ela está eliminando as condições que, historicamente, permitiram que o talento humano se desenvolvesse. Na prática, a tecnologia está absorvendo de forma bastante agressiva justamente as atividades operacionais e repetitivas, que sempre serviram como a nossa porta de entrada no mercado de trabalho. Pense no trabalho do júnior do seu time: compilar planilhas, analisar dados, redigir os primeiros documentos, revisar processos básicos. Hoje a inteligência artificial faz isso em alguns segundos. O impacto disso é brutal. Globalmente, os anúncios de vagas iniciais despencaram 35% nos últimos 18 meses, segundo uma consultoria chamada Revalue Labs. A Anthropic também detectou uma queda de 14% nas contratações de jovens de 22 a 25 anos em ocupações expostas à tecnologia. Ou seja, o problema ele já chegou. E o que acontece é que ao focar nessa eficiência de curto prazo e parar de contratar pessoas de nível júnior nas vagas de entrada, as empresas caem naquilo que especialistas chamam de armadilha de superagência. Esse é um cenário onde a IA aumenta drasticamente a produtividade da equipe hoje, mas empobrece a base cognitiva para o futuro. O questionamento que a gente precisa fazer é lógico. Se o jovem não passar pelo trabalho operacional de analisar os dados na base e errar em um ambiente controlado, como que ele vai ter a capacidade crítica, o repertório e o julgamento ético para auditar e supervisionar as entregas dessa IA no futuro? E esse colapso ele não é um evento isolado, ele atinge o mercado em algumas frentes bastante sistêmicas. Primeiro, o fechamento dessas vagas iniciais. Segundo, a aceleração do gap de habilidades humanas, atrofiando capacidades que são tão essenciais para o nosso dia a dia. Terceiro, uma crise profunda no engajamento das pessoas, já que a máquina substitui a interação entre elas. Quarto, o aumento da ansiedade, paralisando assim a nossa capacidade de aprender e se desenvolver. E por fim, uma sobrecarga esmagadora nas lideranças que estão no meio da pirâmide e acabam absorvendo todo esse impacto sozinho. Tudo isso afeta diretamente a juventude, em especial a geração Z, que é quem está batendo na porta de entrada fechado. Hoje esses jovens vivem com ansiedade como companhia constante, sofrendo do que chamamos de futurofobia, o medo de que o amanhã seja muito pior que o hoje. Eles buscam propósito, equilíbrio e transparência, mas se deparam com corporações exigindo profissionais prontos e cortando o degrau do aprendizado prático. Então, diante desse mini diagnóstico, o que os RHs e as lideranças precisam fazer? A resposta definitivamente não é frear a tecnologia e a inteligência artificial, isso é inimaginável. A solução é de fato pensar numa requalificação intencional, o abandono dos planos de carreira engessados e mais tradicionais. O RH ele precisa deixar de ser um tirador de pedidos e assumir o papel de arquiteto de talentos. A gente precisa transitar para uma abordagem um pouco mais skill-based de aprendizado, fazer com que o aprendizado ele seja contínuo, constante e focado em habilidades de ciclos cada vez mais curtos. E a gente precisa redefinir o que significa ser sênior. Nessa nova economia, nessa velocidade que as coisas operam, a verdadeira senioridade ela vai ser a combinação de soft skills que a máquina não substitui, como empatia, comunicação e tomada de decisão, aliada a uma forte influência técnica para operar as ferramentas corretas de inteligência artificial. Quando a gente pega os programas de entrada, como Jovem Aprendiz, que para muitas empresas é apenas o cumprimento de uma cota legal obrigatória, e injetamos formação de ponta focados em temas da nova economia, como inteligência artificial, dados e competências socioemocionais, o resultado ele é explosivo. O jovem passa a agregar valor real, a empresa ganha eficiência e conseguimos taxas de efetivação 3 vezes maiores do que a média de mercado. É isso que a gente tem feito aqui na Lip com empresas como o iFood, Nubank, Grupo Boticário, Stone e várias outras. Por fim, vale um alerta que eu gosto de deixar para o mercado. Investir em jovens talentos hoje deixou de ser apenas uma agenda de responsabilidade social corporativa. É uma questão crítica de arquitetura de negócio. As empresas que não passarem a formar profissionais desde a base para orquestrar a inteligência artificial, em breve vão enfrentar um colapso bastante crítico e estrutural. A regra do jogo, ela mudou. A companhia que não redesenhar a entrada do seu talento júnior hoje, fatalmente não terá o profissional sênior que precisa para amanhã.